Bom dia. Perdoe, mas eu vou mudar. Maravilhoso dia. Porque estar na casa de Maria Angélica, receber tanto carinho, notadamente imerecido, é maravilhoso dia. Porque eu fico imaginando, se Maria Angélica botasse uma tabuleta lá fora, só pode entrar aqueles que têm boa vontade em amar. Não vale amar marido, esposa, filho, filha. Neto também não, que é o xodó meu, né? Amor de neto é uma coisa que transcende a explicação de qualquer ser racional. É amar. Se Maria Angélica nos pedisse que a senha para adentrarmos aqui fosse amar ao próximo como a si mesmo, como a irmã nos falou no início. E essa proposta de amar ao próximo como a si mesmo é uma tarefa tão difícil que ela faz parte do segundo mandamento que Jesus nos trouxe, que está grafado lá em Deuteronômio. Não foi o mestre que idealizou a mensagem de amar ao próximo como a si mesmo. Já Moisés nos dava essa rota de entendimento, porque amar a Deus, então, para o Evaldo, eu sei que, graças a Deus, cada um aqui já consegue essa façanha, é completamente ainda impossível para mim. Porque Jesus fala para nós, num tom até certo ponto rígido, hipócritas. Como podes dizer que ama a Deus que não vê e não ama ao próximo que vê? Então, eu entendo que, para mim, o primeiro propósito de um espírito tão necessitado como eu é aprender a amar ao próximo. Mas o próximo, quem é o próximo? Quem é que eu posso caracterizar aqui como próximo? O nosso benfeitor Eurípides Barçanufo, que é a tônica da nossa conversa de hoje, ele me mostra, em várias passagens da sua recente vida física, que para ele o próximo era a árvore, o animal, a pessoa. Porque se é tudo criação de Deus, todos nós somos frutos da vontade criadora do amor infinito de Deus, através de Jesus. Então, o professor Eurípides, ele nos ensinou que o respeito à natureza é amar o próximo. O respeito aos animais é amar o próximo, para que, se nós possamos iniciar o processo de amor na parte mais elementar da vida no planeta, quando chegarmos um com o outro, pelo menos já estamos treinando alguma coisa em termos do amor. Porque o tema do fim de ano é amai-vos, não, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Eu sempre entendi que essa proposta de Jesus era um tremendo desafio, porque eu comecei a falar parar de falar que eu sou cristão. Comecei, porque eu ainda não amo o outro da forma que Jesus me propõe, eu ainda tenho preferências. Entre um neto pedir um biscoito e um irmão em situação de rua me pedir um biscoito, eu ainda fico tendencioso de atender o meu neto, mesmo sabendo que ele tem biscoito em casa. E o irmão em situação de rua, ou ele tem o que eu dou, ou ele não terá acesso a nada. Então, ainda o meu amor é tendencioso. Por isso que a Casa de Maria Angélica, ou as Casas de Maria Angélica, introduziram nessa semana os estudos sobre Eurípides Barçanufo, conhecido de nós, espíritas, com uma certa intimidade, porque é cantado e versado em vários momentos, em vários exemplos acerca da figura desse missionário do Triângulo Mineiro, missionário de Sacramento. Não vou aqui repetir históricos que estão nas obras grafadas sobre a figura de Eurípides Barçanufo. Eu gostaria de conversar essa manhã sobre os exemplos silenciosos que ele deixou para todos nós. Porque ainda, muitas das vezes, nós achamos que as atitudes espalhafatosas que vão chamar a atenção. E Eurípides, ele aprendeu no seu íntimo, ao longo da sua caminhada nessa terra, desde a vinda física de Jesus, lá no século I, ele entendeu que
que a humildade é o que move o cristão, é o que move aquele que deseja seguir as orientações do Mestre. E com relação à humildade, que não é um tema muito confuso para a gente, não é? A gente entende que humildade é o desprovido de riqueza, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Chico nos fala que humildade, sabe o que é humildade? Transforma em minhoca. Quer ser humilde, se transforma em minhoca. Aí, mas Chico, como é que a gente vai, né, transformar em minhoca? Ele falou, meu filho, a minhoca, ela vive embaixo da terra, cavando túneis para que as raízes das plantas respirem e retirem os ingredientes necessários. Na sua vida, a minhoca, ela vai ingerindo a terra e o dejeto dela, chamado de humus, serve como adubo para as plantas, para as flores. Alguém já ajoelhou no chão para agradecer a minhoca, o trabalho dela? Ô, dona Minhoca, muito obrigada. A senhora fazendo um trabalho tão bacana. E a minhoca, por sua vez, deixou de fazer o trabalho dela porque não recebeu o nosso agradecimento? Então, para ser humilde, tem que virar minhoca. Ou seja, temos que produzir todo o bem que nós podemos sem esperar um mínimo reconhecimento. E quantas das vezes eu me pego, né, na atividade que a vida me propõe, na divulgação da doutrina do Evangelho de Jesus, eu me pego naquela, será que Chico está vendo? Chico, eu vou lá na casa de Maria Angélica, eles são amigos, né? Eu vou lá, Chico, sabe? Dá uma ajuda aí, mas uma ajuda para que ele note a minha vinda, e não para que eu chegue aqui na condição de mais um tutelado de Maria Angélica, com tamanha necessidade para a compreensão das palavras de Jesus. Nessa proposta de humildade, o professor Eurípides, desde da sua história conhecida, que é lá no século I, com o nome de Marcos, convivendo, já percebendo a grande missão que Jesus trazia, oferecendo-se como seu seguidor através da figura de João Evangelista, que se aproximou até pela faixa de idade muito próxima. João, quando começou a seguir o Mestre, convidado para o seu apostolado, tinha 16 anos. E o jovem Marcos também 16 anos. Então era comum ver os dois ouvindo as prédicas de Jesus ao longo do Tiberíades. Era comum vê-los caminhando ao lado do Mestre, quando o Mestre curou os leprosos. E o jovem Marcos entendeu que ali estava um ser, um homem, que ele teria muita alegria de seguir os seus ensinamentos. A história cristã fala que o primeiro mártir do cristianismo foi o Estevão, naquele episódio que Saulo de Tarso mandou apedrejá-lo, né, lá no Sinédrio, mas a história não relata a figura de Marcos, que foi antes de Estevão, ele foi apedrejado também até a morte, porque ele resolveu confrontar o Sinédrio na proposta do Evangelho de Jesus. Mas Marcos não estava preocupado com notoriedade, como Estevão também não. E ele seguiu a sua jornada espiritual. Retornando ao plano físico, relatado por Emmanuel num romance sensacional, denominado como 50 anos depois, né? Teve o livro Há 2000 anos, aonde vem o relato do próprio Públio Lentulus, que depois identificamos na figura de Emmanuel, e, a seguir, Públio Lentulus reencarna como Nestório, um escravo de uma família romana, e encontra a figura de Tassiano como sendo o seu senhor, o seu dono, o seu amo. E ali na casa de Tassiano, há um momento em que os servos eram conclamados a fazer oferendas a Júpiter, ao deus romano. E, evidentemente, que nem Nestório e nem Rufus, o nome de Marcos nessa nova jornada, aceitaram essa proposta. Nestório, por ser um escravo próximo à casa em si, pelas tarefas que lhe era comum, porque era de uma cultura incomum para aquela época,
tanto da história grega como a própria história do povo romano, Nestório tinha isso de uma forma muito acesa no seu íntimo, mas dedicava as suas orações e os seus afazeres à figura do amoroso carpinteiro de Nazaré. Rufus, também nessa ação, já na fase adulta, casado, com 2 filhas, que também eram escravos da casa, Rufus foi instado a renegar o amor a Jesus e prestar a homenagem a Júpiter. E Rufus recusou essa proposta. E Taciano, atendendo ao pedido de um dos administradores, que deixasse Rufo por último, porque ele tinha uma ascendência moral sobre os outros escravos e poderia, a negativa dele, influenciar outros escravos também a negarem o seu amor a Jesus, o que muitos resolveram prestar o preito a Júpiter, esquecendo do seu compromisso com o mestre. Quando, na última jornada, chamam Rufus e pergunta a ele: renderás o preito justo a Júpiter, o deus do povo romano? E Rufus falou que respeitava muito o governo romano, o imperador e todos os seus emissários, mas o seu amor e o seu preito de gratidão só poderiam ser oferecidos a Jesus de Nazaré. E Taciano ameaça-o, dizendo: sabes que poderás ser condenado à morte, e à morte de forma mais ultrajante, e sua mulher e suas filhas serem vendidas para destino ignorado? E Rufus falou: assim como eu, minha mulher, meus filhos e você, Taciano, somos amados pelo mesmo Jesus. Se tivéssemos essa proposta hoje, renega Jesus, ou então, ao sair daqui, seremos presos e sacrificados por amor a Jesus. É uma pergunta que é de foro íntimo, cada um tem a sua resposta, e não queremos aqui fazer análise dessa resposta, porque ela é de muita abrangência. E Rufus continuou na sua percepção de amor a Jesus. Então, o administrador da casa de Taciano mandou trazer 2 potros. Potros, já, lógico, não domesticados, muito bravos, não amansados, muito bravos, e disseram para Rufus: se você não negar a figura desse reles carpinteiro, crucificado em boa hora, sob o comando de Pôncio Pilatos, você será atado, pernas e braços em cada potro, e serão instados a correrem em direções diferentes. E aí? Quem é que enfrentaria essa? Mas ainda tinha, como um grau máximo de acusação ou de ameaça, e tua mulher e as tuas filhas, uma de 8, outra de 4 anos, serão vendidas como escravos para delas fazerem o que bem entendem. Quando fala da gente, a gente até pensa na possibilidade de sofrer um martírio por amor a Jesus. Já estamos pensando nessa possibilidade. Mas quando engloba aqueles a quem amamos, e nós vem à nossa mente, mas nada fizeram para merecer isso, começa a criar um padrão de dúvida. E Rufus falou: o meu amor pelo Cristo supera todas as ameaças. Amarrado, esperando chegar os potros bravios, eis que vem um mercador de escravos para comprar a lance mínimo, como forma de humilhação, a esposa e as filhas. E o mercador chega ao ouvido de Rufus e fala: morre em paz, porque também eu sou cristão. Compro os escravos para dar-lhes liberdade, amor e respeito, como Jesus nos propõe. Rufus deu um sorriso, agradecendo a Jesus aquele bom direcionamento para a sua mulher e suas filhas, e ele, atado aos potros bravios, o corpo dilacerado, e ele recebido na espiritualidade com louvores pelo bom servo que ele é e provou ser a Jesus.
E a exemplo do mestre, a primeira frase de Rufus na espiritualidade: Senhor, não lhe impute essa culpa, porque ele é mais ignorante do que mal. Vocês sabem quem é Tassiano? Rufo ou Eurípides? Tudo bem. Sabe quem é Tassiano? Posso fazer fofoca? Espírita gosta de uma fofoquinha espiritual, né? Tassiano é o nosso irmão, marido de Meimei, Arnaldo Rocha, que dedicou a sua vida na recente existência, como ele mesmo falava, né, e fala, que como cachorrinho do Chico. Por quê? Porque quando ele ia para Pedro Leopoldo ou para Uberaba para dormir na casa do Chico, Chico sempre teve um quarto muito simples mesmo. Não dava para colocar 2 camas no quarto do Chico. Então, tinha uma cama e um guarda-roupa de 2 portas. Imagina uma menina com guarda-roupa de 2 portas, de desespero que seria, né? Mas o Chico não era menina, era menina. Então, 2 portas, e o Arnaldo só tinha um lugar para dormir, que era no chão, perto da cama. Então, forrava uns panos no chão, ele dizia que dormia ali para tomar conta do Chico. Se alguém chegasse, ele latia, para poder tomar conta. E olha a diferença de um espírito num período voltado para ser contrário à mensagem de Jesus e, com o passar dos séculos, se tornou um divulgador do cristianismo, como Arnaldo Rocha fez, por cerca de 70 anos. 70 anos. Então, a gente ainda tem tempo para a gente ainda, tá bom? Dá para a gente começar a tarefa da divulgação do Evangelho. E após o episódio da morte de Rufus, ele retorna ao plano material em outros períodos, mas um período que nos chama a atenção é na França do século XVIII, final do século XVIII. Início do século XVIII, aonde ele enverga a figura de Lavater, um pastor protestante de grande cultura filosófica, com uma pedagogia de ensino do Evangelho, porque a Bíblia não era de acesso fácil para os católicos, mas os protestantes, vencendo a barreira da exigência dos nossos irmãos católicos, ele disponibilizava a Bíblia para todo seguidor das ideias reformistas de Lutero e Calvino. E Lavater, ele era amigo pessoal e orientador de um outro grande expoente também da cultura europeia, que é Pestalozzi. Na condição de Pestalozzi iniciar o processo pedagógico dele, ele bebeu muito dos ensinamentos de Lavater, da sua teoria de inclusão do jovem, da criança, num conhecimento junto à natureza, não especificamente na sala de aula, como era proposto ainda naquela época, ainda atrelada ao castigo. Por isso que o índice de analfabetismo na Europa no século XVIII, no início do século XVIII, era absurdo. Porque ia para a escola para apanhar, era melhor apanhar em casa sem ir para a escola, né? Então, era uma confusão danada. Após o evento de Lavater volta para a espiritualidade, depois de uma vida laboriosa na área da pedagogia. Pestalozzi já tinha instalado no Castelo de Verdun a sua escola, que era uma exceção em toda a Europa. Não se tinha conhecimento em outros continentes, mas o foco do mundo, as atenções do mundo era para a Europa, e Pestalozzi conseguiu desenvolver uma pedagogia única, aonde ele introduzia o elemento natureza na vida acadêmica dos alunos. Pestalozzi tinha a preocupação, interessante isso, ele tinha a preocupação de pegar determinados insetos que você acha, como a joaninha, o besouro, e ele ensinar os alunos o respeito a essas espécies, porque eram seres vivos e não deveriam ser tratados como qualquer coisa. Porque eles tinham uma grande função, tanto na cadeia alimentar, quanto na cadeia da reprodução da fauna e da flora. Então, era necessário ter essa experiência com a segurança ecológica que Lavater e Pestalozzi introduziram na consciência europeia. Passado o tempo, quem vai estudar com Pestalozzi? Quem?
Não. Não. Denisard, Hippolyte, Léon Rivaio. Kardec nasce bem depois. Eu costumava fazer uma brincadeira, sabe? Fazer uma palestra dia 3 de outubro, né? Numa casa lá em Saquarema. Aí eu falei, quem faz aniversário hoje? Todo mundo, Kardec. Eu falei, não, vocês não sabem nada de história. Hoje é Denisard, Hippolyte, Léon Rivaio que faz aniversário. Kardec faz aniversário que dia? 18 de abril de 1857, na edição do Livro dos Espíritos. Ali, o senhor Rivaio assume o codinome Allan Kardec, naquele momento, porque ele não queria que houvesse confusão com um grande pedagogo. Assim, eu acredito que aqui alguns irmãos tenham tido a oportunidade de viajar ir até a Paris, né? Eu só viajo na maionese, Hellmann's, que eu gosto de coisa boa, né? Mas lá no Père Lachaise, onde estão os restos mortais de Kardec, você chega lá para qualquer funcionário e pergunta onde é o túmulo de Kardec, ninguém sabe. É um ilustre desconhecido. Se você der sorte de encontrar um espírita brasileiro lá, ele vai dizer, não, por aqui. Ou então você tem que pegar o mapa do Père Lachaise, onde tem os túmulos de relevância para o povo francês, e você vai encontrar uma menção muito pequena sobre Allan Kardec. Mas se você chegar numa livraria lá em Paris e pedir um livro do professor Rivaio, você vai ter várias obras que lhe serão oferecidas, porque, como pedagogo, ele sempre foi muito reconhecido. Na figura de Allan Kardec, não. Em Paris, França, não. Tá? Então, quando o menino Rivaio vai para Yverdun para poder estudar junto com o Pestalozzi, que faz uma grande diferença na sua formação cultural, ele aplicou na sua vida acadêmica, que é interessante, todas as fotos de Kardec mostram ele sisudo, né? Porque naquela época era proibido sorrir na foto. Sorrir era falta de educação. Fosse isso, aqui no Brasil é assim um desespero, né? Mas lá era assim, essa visão muito ríspida, que não, o homem que ficava sorrindo em público era um desqualificado, eu estava perdido. Mas, tá bem, né? Reencarnei aqui, nós dois, né? Reencarnei aqui, está tudo bem. Então, a figura do professor Rivaio tomou tanto rumo que acabou, lógico, com a tarefa da codificação da doutrina. Mas Lavater, a finalidade educativa dele, ela tinha um outro endereçamento. E ele reencarna no nosso Brasil. Que ano? Não, aí já reencarna como Eurípides, né? Tio Eurípides. Que a gente cria intimidade rápido com os espíritos, né? Entendeu? A gente aqui assim, o pessoal dificilmente fala irmã Maria Angélica. Fala como? Só irmã, né? Para poder criar uma proximidade, quem sabe, né? Vira uma vizinha da gente, né? A gente, assim, alguns espíritos falam assim, Senhora Maria Angélica, olha só o respeito. Aí o Evaldo vem e fala, não, a irmã, gente boa, que não sei o quê, né, Rosa? A gente chama de irmã, né? Dá uma proximidade. Então, Eurípides reencarna lá em Sacramento, filho de uma família de 15 irmãos. Aí o pessoal fala, meu Deus, gente, naquela época não tinha WhatsApp, não. Ou batia papo com a mulher e o marido, ou aí a vida ia seguir monótona. Então, a relação entre o casal, a produtividade era em relação, graças a Deus, ao crescer e multiplicar, senão a gente não estava aqui. A minha mãe teve 8 filhos, eu sou o último. Imagina se ela resolve não ter mais filhos. Né? Então, a gente tem que pensar que aquela época era comum. Hoje em dia, temos países na Europa que estimulam, imploram para que os casais tenham filhos. Por quê? Porque a possibilidade que a velhice vai avançando é o país perder a sua força produtiva. Então, a família de Eurípides era composta de 15 filhos. Ele era o 8º filho dessa família. E começou, desde cedo, a despontar nele uma preocupação com o próximo, uma inteligência em comum. E olha só, ele com 12 anos, ele aprendeu a falar o francês. Sozinho.
Eu vou para uma escola, não consigo aprender a outra língua. Ele pegava livros em francês, que tinham uma certa quantidade razoável, porque era o centro cultural. Lembra que Paris é a cidade das luzes? Não é porque ela é iluminada, não. É pelas mentes brilhantes que reencarnaram lá na época do século XVIII, século XIX. Então, ele começando a ler livros em francês, ele aprendeu o francês. E assim também o alemão, assim também o inglês, assim também o espanhol, o italiano, né? Autodidata na acepção do termo. Há uma época, já contava o jovem Eurípides, com 15 anos, com 4 anos de idade, ele tinha uma tia da sua mãe, que era muito querida ao seu coração, porque o hábito das pessoas com mais idade, acalentar a criança, dar uma guloseima para a criança. E a tia de Eurípides, ela entrou num processo, numa doença muito séria, que ela não conseguia levantar da cama para nada. E ainda relativamente jovem, com várias atribuições, e Eurípides chega com 4 anos perto dela e fala assim: titia Neneca, queria tanto comer um cuscuz. Deu um beijo na testa dela, ela ficou curada. Levantou e foi fazer cuscuz para Eurípides. Lindo, né? Já começou a trajetória dele da preocupação pelo outro, gente, aos 4 anos de idade. Sabe? E o tempo foi passando, quando Eurípides tinha muita preocupação com a mãe dele, Dona Meca. Era a Dona Jerônima, mas era um nome muito difícil de guardar, então a família deu o apelido de Meca. Ela tinha muita preocupação que a mãe chegava em certos momentos, ela tinha uns surtos, tinha umas convulsões, e ninguém conseguia entender o que era, e despertou no jovem Eurípides o desejo de ser médico, para poder curar sua mãe, e outras pessoas também. Nesse período, um casal aqui do Rio, viajando para a Bahia, passou por Sacramento e era amigo do seu Jerônimo, ou do seu Jerônimo, aliás, o nome da Meca não era Jerônimo, Jerônimo é o pai dele, que era seu Mujico, né? Amigos do seu Mujico pernoitaram na casa dele, e eles deixaram um livro sobre anatomia e fisiologia em cima da mesa. Eurípides olhou para o livro, olhou... Eu posso pegar o livro? Aí o médico falou: é muita coisa para a sua mente, você é muito jovem. Ele: não, mas eu posso, só enquanto o senhor vai, amanhã eu devolvo para o senhor. Ele falou assim: meu filho, eu estou lendo esse livro tem uns 5 anos, que é muito complicado. Aí o Eurico falou assim: eu posso tentar? E o homem viu que, às vezes, os jovens são muito insistentes. Tá bom, pode. E o senhor Mujico só olhava com aquele olho, né? A minha mãe, ela tinha inventado o Wi-Fi. A mamãe olhava de rabo de olho assim, se a mensagem não chegasse, vinham os dados móveis, que era um chinelo voando. Aí o seu Mujico olhou, não era assim, gente? Não era? A mãe da gente era de muitas palavras ou só olhares? A frase mais temerosa que existia é quando o teu pai chegar. Isso daí, a gente sentia a alma sair do corpo, né? Então, hein, o pavor. E o seu Mujico olhou para Eurípides de canto de olho, o Eurípides pegou o livro, foi para o quarto dele. Não tinha luz elétrica, era lamparina. E Eurípides passou a noite toda lendo o livro. Quando terminou, que os visitantes acordaram para o café da manhã, ele foi discutir anatomia e fisiologia. Porque ele entendia que determinadas funções de determinados músculos não era bem aquilo que estava relatado ali no livro. Olha que petulância, né? Um moleque de 15 anos. E aí o casal visitante falou para o seu Mujico: esse menino não é normal, não. Leva ele para o Rio de Janeiro, ele tem que ser médico. É o caminho natural dele pelo conhecimento inexplicável dele. E o seu Mujico falou: mas o sonho dele é ser médico mesmo, para curar Meca e outras pessoas que precisarem. E ele, com 16 anos, ele com 15 anos ainda, estudando no Instituto Sacramentano, aí o professor Raimundo, que era o dono do colégio, chamou o pai dele. Chamou o seu Mujico. O seu Mujico falou assim: mas o que será que Eurípides arrumou? Porque um menino tão bom, respeitoso, né? Chamando na escola. Quando chegou lá, o Raimundo falou assim: ô, seu Mujico, tira esse garoto daqui, que ele não tem mais nada para ensinar ele, não. Ele que ensina para mim. Eu ensino uma coisa errada no quadro, ele pede licença, vai lá e me corrige. Aí o seu Mujico falou: bom, então vou levar ele para o Rio de Janeiro. Trouxe ele para o Rio de Janeiro, para a Escola de Medicina da Marinha do Brasil. Era a única escola de medicina que tinha no Brasil à época. E ele, encantado com aquele, onde hoje é o FRJ,
né? Então, ele, encantado com aquela possibilidade, com aquele universo novo para ele começou a querer realmente estudar ali, ficar ali para estudar, mas só que ele estava aqui há 3 meses, chegou uma notícia que Dona Meca estava muito mal, convulsões em cima de convulsões, e ele, então, abdicou da finalidade, da possibilidade de ser médico e voltou para Sacramento. Até que dia é a palestra? Não, para falar de Eurípides não dá para ser... 10h15? Não, 11, né? 10h15 da noite. Melhorou, né? Pode ser, não? 11h15. Porque, sabe por quê? Porque quando a sobrinha de Eurípides foi falar com o Chico que ela queria escrever um livro sobre Eurípides, e o livro saiu, Eurípides, o Homem e a Missão, o Chico falou assim, falar de Eurípides é confundir a vida dele com a vida do Cristo. Como é que a gente vai falar? Não é? Então, você é muito ruim, você. Tem coração não, ela, né? Tem sim. Tem não. Então, olha, tem coração. Então, até amanhã de manhã só. Eu sou aposentado. Mas eu também concordo que podia ser um pouquinho mais. Eu sou aposentado. Minha mulher deixa. Ele voltando para Sacramento, em função da doença, da dificuldade da mãe, o que ele resolveu fazer? Vou fundar uma farmácia homeopática. Porque ele trouxe alguns livros de homeopatia, levou, né, daqui do Rio, alguns livros de homeopatia, ele começou a estudar homeopatia e entendeu que uma farmácia homeopática ele poderia ajudar a população daquela região. E ele começou, com 16 anos, a abrir uma farmácia e, pasmem, não cobrava nada. Porque tudo que ele precisava, ele tirava da natureza. As florestas eram ainda recheadas de matéria ideal para ele, matéria-prima, obrigado, para ele. Então, ele não cobrava nada, porque ele dizia que o trabalho dele de manipular as ervas para fazer xarope, pomada, fazer unguento, era coisa que não tinha lógica cobrar. Só quem não gostou foi o dono da outra farmácia, né? Porque a farmácia de Eurípides tinha fila, a do outro tinha mosca. Então, começou aquela perseguição natural, mas, mesmo assim, ele se manteve ativo na tarefa dele de levar o amparo, o socorro para aquela classe tão sofrida lá do interior mineiro. E a trajetória dele continuou. Nós temos muitas informações dos elementos de bicorporiedade, os fenômenos de bicorporiedade que ele realizava. Era uma coisa tão comum que, quando os alunos viam Eurípides baixar a cabeça na sala de aula, um aluno, que era o mais apurado, assumia a aula. Tio Eurípides vai ajudar alguém. Sabe, interessante, né? E a bicorporiedade, ela é uma característica, é um fenômeno onde o espírito deixa o corpo no ambiente e materializa o perispírito em outro lugar. Porque, numa dessas viagens de Eurípides, ele, retornando, depois de um processo, ele pediu à classe que ficasse em silêncio, que bateria à porta da sala de aula um homem, solicitando que ele fosse ajudar a esposa, que estava em trabalho de parto e quase a desencarnar, porque não tinha parteira próxima que ajudasse a esposa. E Eurípides já tinha ido na casa do homem, feito o parto, salvando a esposa e a criança, e retornou para a sala de aula. Quando passou o tempo, abriu a porta, era o homem. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está morrendo, meu filho está morrendo, vamos lá. E Eurípides falou, não, mas já está tudo bem, eu estive lá, já está tudo certinho. Como o senhor esteve lá, só tem um caminho daqui para lá, o senhor não cruzou comigo, o senhor vai ter que ir lá. Eurípides já tinha avisado a turma, o monitor assumiu e ele foi, pegou o cavalo e foi. Quando chegou lá, e a esposa, mas para que você voltou, senhor Eurípides? O senhor já cuidou de tudo. Meu marido que não sabe das coisas, e o marido não entendeu nada, como a gente também não entenderia esse fenômeno. Lá no interior, gente, de Minas. Se fosse na cidade do Rio de Janeiro, já seria difícil de a gente compreender. E a trajetória de Eurípides. Até que hora mesmo? Meu Deus do céu, é muito tempo, né? O pessoal não tem noção, não, né? Sem coração, né? Com a gente, eu falo pouco, vocês perceberam, né? Aí marcaria um tempinho, mas
Eurípides foi desenvolvendo a sua tarefa de amor ao próximo, de cuidar do outro com uma intensidade tão grande que começou a alarmar. E aí ninguém mais procurava o único médico da cidade, porque seu Eurípides resolvia tudo, da gripe até a escarlatina, que é aquela doença, a febre lancinante que a pessoa tem, e aí um médico lá entrou com um processo de charlatanismo com Eurípides. O processo durou 8 anos, sabia? Mas toda vez que o juiz pegava o processo, seria o processo, guardava o processo. Aí vinha outro juiz, guardava, passou 8 anos, caducou a denúncia, o médico não pôde ter o seu caso apreciado e Eurípides continuou na jornada dele. Mas veio a gripe espanhola, no início do século passado, que dizimou, a gente ficou, lógico, evidentemente, justamente muito preocupado com essa pandemia que nós passamos recentemente, que dizimou aproximadamente 6 milhões de pessoas no mundo todo. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Eurípides, toda vez que tinha notícia de alguém acometido pela gripe espanhola, ele preparava um remédio na sua farmácia, dava e a pessoa ficava boa. E ele foi contaminado também com a gripe espanhola. Todos os remédios que ele fazia, resolvia, menos para ele. E uma noite, uma febre absurda, ele se vê na espiritualidade com um espírito que se apresentava como Vicente de Paulo, São Vicente de Paula, o protetor da caridade, o benfeitor da caridade, que era o seu mentor espiritual. E ele já tinha esse conhecimento. E Vicente de Paula fala para ele: Eurípides, a tua tarefa terminou em nome de Jesus. Vem para cá, aonde receberás o louro da vitória. Eu não tenho a mínima noção do que seja esse louro da vitória, porque não é nada físico, não é nada humano. Obrigado, viu? Eu vou pegar essa placa, vou trazer aqui para frente, para todo mundo ver o que você fez comigo. Tá bom? Você sabe o que eu falo? Eu vou fazer palestra em outra casa, eu falo dessa placa. Não fala, Regina? Eu falo, gente, bota uma placa, não é nem palestrante dizer que não está vendo. Ninguém né? vê, né? Fica escondido. Fica escondido, é lá no final que levantam, né? Tinha que botar uma telona aqui para mostrar lá. Mas Eurípides retornou à espiritualidade com esse laurel de vitória, não pela figura dele nessa única jornada, mas pela trajetória desse espírito que optou por seguir Jesus. Não pelas vitórias humanas, pelos aplausos humanos, mas pelo olhar carinhoso de Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o mais, assim, que ainda temos muita dificuldade de entender, numa mensagem, o professor Eurípides fala assim: não foi por ter dado em algumas oportunidades a minha vida por amor do Cristo que me faz um cristão. E a gente acha que vir no Maria Angélica, trabalhar no bazar, dar passe, participar das tarefas que a casa oferece, já está prontinho para ir para o nosso lar. Né? As nossas tarefas em relação à espiritualidade são contadas, temos o bônus hora. Sabemos que é uma medida de, não de remuneração, mas de premiação. Mas um detalhe que nós esquecemos muito grande: o bônus hora não se avalia pela quantidade de horas trabalhadas, mas pela qualidade da hora trabalhada. Com que ânimo eu venho para a casa de Maria Angélica? Qual é o meu propósito aqui? Satisfazer a minha necessidade ou enxugar uma lágrima? Receber o carinho, o amparo das pessoas ou ser um que oferece o carinho e o amparo para aquele que chega? Certa vez o nosso benfeitor Chico falou que nós temos que ter nas mãos uma flor e na outra também, porque muitas das vezes temos uma flor e um chicote. Uma flor para quem chega e um chicote para quem está. E embora todos nós sejamos extremamente necessitados de carinho, de compreensão, de amor e, acima de tudo, de respeito. O professor Eurípides falou
numa mensagem, que se não houver o respeito, a caridade passa longe. O SEMA faz inúmeras tarefas sociais e sabe da importância que tem que ter o respeito ao próximo. Assim como a espiritualidade que nos ampara aqui nesse momento, respeita todas as nossas dificuldades, respeita todas as nossas diferenças, mas mantém a porta aberta. Assim o professor Eurípides quer ensinar para nós, como se fosse a escola Allan Kardec, que ele fundou lá em Sacramento, a pedido de Maria de Nazaré. É uma escola onde o respeito ao ensino se traduz pela aplicação da lição em nossas vidas. Temos muito a aprender, não tenham dúvida, porque aprender o Evangelho é uma ação intelectual, compreender o Evangelho é uma ação social. Todas as vezes que eu saio de mim para o outro, quando eu estou na tarefa do passe, na tarefa da cantina, do brechó, varrendo o chão, coletinho vermelho, todas as vezes que eu estiver em qualquer tarefa, se não for por amor, o serviço fica pela metade. Que Jesus nos abençoe.